Uma das formas de investir nas bolsas de valores mais populares atualmente é comprar ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos. Mas será mesmo que essa estratégia é tão interessante quanto contam as casas de análise brasileiras, por exemplo? Por que poucas pessoas ousam a discordar disso? No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o assunto e também vou te contar por que eu não invisto em ações que pagam dividendos. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em assessorar você em estratégias de internacionalização. Então, se você estiver interessado em traçar um plano para você, considere entrar em contato conosco por meio do e-mail contato@capitalglobal.com.br. E se você estiver interessado nesse tipo de assunto, não deixa de se inscrever também no nosso canal e ativar o botão das notificações clicando no sininho. Afinal, aqui você encontra conteúdo educativo e gratuito relacionado à internacionalização. Por exemplo, abertura de empresas e de contas bancárias offshore, segunda nacionalidade, residência fiscal, sobre planejamento patrimonial. E também não deixa de clicar no botão de gostei, porque hoje eu vou fazer uma reflexão bastante necessária, que é questionar um pouco essa ideia de que investimentos em ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos é algo bastante interessante sempre. Porque se você for ver as casas de análise brasileiras, principalmente essas que são mais voltadas a vender em massa, ou seja, deixar um preço mais barato para tentar vender para o maior número de pessoas possível, você vê eles defendendo essa ideia de, até como um dos pilares da educação financeira, que você tem que investir em ações de empresas que pagam bons dividendos, porque dessa maneira não vai fazer tanta diferença assim a volatilidade do preço das ações. Não interessa tanto se caiu ou mesmo se as ações subiram, porque todos os meses ou todos os trimestres vai estar pingando lá na sua conta os dividendos que essa empresa distribui para você, acionista. E é esse o dividendo aí que vai ser o interessante, que vai contribuir para você construir a sua renda passiva, para o aumento do seu patrimônio, para que você tenha fluxo de caixa. E de fato, os defensores dessa estratégia, eles têm bastante razão em vários pontos. Por exemplo, de que essa é uma maneira interessante para você diminuir o desconforto gerado pela volatilidade das ações. Afinal, isso para de ser o mais importante. Agora, o mais importante é receber os dividendos. Mas isso não significa que sempre investir em empresas que pagam dividendos vai ser a melhor estratégia. Ao menos não na minha opinião. É claro que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Mas o ponto é, primeiro, não é porque a empresa paga bons dividendos que ela é uma boa empresa. Você precisa olhar os demais indicadores. De que adianta ela estar lá com uma distribuição excepcional se a empresa não para em pé, se ela está caminhando à falência? Aí você está ganhando agora uns dividendos aí, mas a probabilidade dessa empresa existir daqui a uns anos, ela é bastante remota. Mas não é nem esse o principal ponto pelo qual eu particularmente não gosto dessa estratégia de investir em ações que pagam bons dividendos. E sim porque essa é uma estratégia que somente funciona para aqueles investidores que têm um perfil mais doméstico, que querem comprar coisas só no seu país mesmo, por exemplo, no Brasil. Quando você está diante de quem investe no exterior, de quem tem uma postura mais global nos seus negócios, de quem pensa em morar fora um dia, ou mesmo já não mora mais no Brasil, de quem é nômade digital, de quem investe por meio de uma empresa offshore, patrimônio está fora, aí, para todos esses casos, essa ideia de ações que pagam dividendos, ela já para de ser tão interessante assim, principalmente por uma questão tributária. Agora, antes de explicar essa questão, deixa eu responder um questionamento que sempre me surge quando eu explico isso daí, que é: Guilherme, e se essa estratégia não faz sentido só na perspectiva doméstica, por que então que ela é popular não apenas só no Brasil? Por que você vê pessoas defendendo essa estratégia, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa? Se ela só faz sentido doméstico, por que eles defendem lá também? Porque lá faz sentido também
e também só de investimentos domésticos na maior parte dos casos. Por exemplo, no Canadá, faz sentido você investir em ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos canadenses, porque aí se elas distribuem dividendos, a tributação ela é mais baixa do que se você recebe de empresas que estão sediadas fora do Canadá. Você que mora no Canadá e está recebendo de ações de empresas da Europa ou dos Estados Unidos, por exemplo. O que acontece é que quando você é um investidor internacional, você que investe nas bolsas de valores americanas, por exemplo, sempre que você recebe dividendos das ações de empresas estrangeiras, você está correndo um enorme risco de ser tributado. E essa tributação, ela pode partir ou do Brasil ou do país no qual você está investindo. Vamos pegar, por exemplo, que você investe em ações de empresas americanas. Você investe em ações da Apple, por exemplo. E aí ela vai distribuir dividendos para você. Sei lá, vai dar $100. Aliás, pausa para o jabá, você pode investir em ações de empresas americanas por meio da Nomad Global, a nossa nova parceira aqui do canal. Eu vou deixar um cupom para que você tenha alguns benefícios aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de conferir. Mas o ponto é, você está lá investindo nas ações da Apple, elas te pagaram $100 de dividendos e, na verdade, você não vai receber $100 não. Você vai receber apenas 70, porque os Estados Unidos vão reter na fonte 30% de imposto quando estrangeiros recebem dividendos de empresas americanas. Ou seja, para quem é um investidor internacional, você não tem a vantagem. Se fosse comprar ações de empresas brasileiras, aí tudo bem. Elas iam distribuir, o dividendo ia ser isento, você não ia pagar um centavo de imposto e ia poder viver dessa renda. Mas quando está lá fora, aí talvez não seja mais tão interessante assim. E aí muitas pessoas vão me falar, Guilherme, mas isso quem faz é os Estados Unidos, não são todos os países. Ou ainda, alguns vão me dizer, Guilherme, mas tem os acordos, de repente se você mora no Reino Unido, por exemplo, a retenção não vai ser 30%, vai ser 15%, ou dependendo do país até 10%, 5%, se você aplica para esses acordos. Aí eu respondo, primeiro, o Brasil não tem esse acordo. Segundo, ainda que seja o exemplo Estados Unidos, por mais que você estivesse investindo em ações de empresa de um país que não faz essa retenção de imposto na hora que a empresa distribui dividendos, o Brasil, por sua vez, vai fazer. Então tá, além dos 30% que os Estados Unidos cobram, o Brasil vai cobrar de você também 27,5%, ou melhor, até 27,5%, que é o carnê-leão, que é o imposto que você tem que pagar mensal. Então você recebe $100 dos Estados Unidos, eles vão te abocanhar 30%, o Brasil também abocanharia 27,5%, porém como tem um tratamento de reciprocidade tributária, nesse caso, você já pagou nos Estados Unidos, não precisa pagar novamente no Brasil não. Mas se fosse num país que não tem esse tratamento de reciprocidade e que também não tem acordo para evitar a tributação, aí você ia ser bitributado, você tem que pagar lá no país e no Brasil novamente. Pensa na solapada que você não acabaria tomando por preferir investir em ações que são pagadoras de dividendos, ao invés de adotar uma estratégia diferente. Aliás, que estratégia diferente poderia ser? Algumas pessoas adotam a de investir apenas em ações brasileiras, por exemplo. Mas na minha perspectiva, isso é péssimo, porque para fugir de um imposto, você acaba limitando o seu patrimônio ao mercado de ações que representa menos do que 1% do mercado de ações mundial. Você vai pegar só a Apple, para pegar o exemplo anterior, ela possui um volume de negociação por dia maior do que toda a bolsa brasileira somada, todos os ativos. Aqui você tem 400, 500 ativos listados na bolsa, eu não sei. Lá fora você tem 20 mil só nos Estados Unidos. Então é um mercado realmente muito mais robusto. E você deixar de explorá-lo significa que você está deixando na mesa algumas oportunidades, onde você acha que tem maior probabilidade de você encontrar a próxima Google, a próxima gigante, a próxima empresa que vai bombar em 1% do mercado, que é o mercado brasileiro, ou acessando lá fora 40%, 50% do mercado de ações mundial por meio de uma conta em um home broker americano, por exemplo. É uma questão de estatística, de probabilidade, certamente por lá é muito maior do que por aqui. Sem contar
todos os problemas inerentes ao Brasil, a sua economia, a sua política, a sua insegurança jurídica, que eu já cansei de falar aqui no canal. Então, essa ideia de, para continuar sendo um investidor de ações de empresas que pagam bons dividendos, abrir mão de investir de forma internacional e se limitar ao mercado brasileiro, não me parece ser a solução mais interessante para esse problema da tributação. Por outro lado, na minha perspectiva, é muito mais interessante investir naquelas ações, naqueles ativos, naqueles ETFs que não distribuem dividendos. Pega lá uma empresa que está fazendo dinheiro, aí sobrou um dinheiro que ela distribuiria para os seus acionistas, só que ao invés de fazer isso, o que ela faz é ir ao mercado e recomprar as ações da própria empresa, levando para dentro, tirando de circulação, diminuindo a quantidade das ações da empresa que estão em circulação, as tornando mais escassa e, consequentemente, fazendo com que o preço delas subam. Menor a quantidade de ações para uma mesma quantidade de dinheiro dos acionistas injetado nesse mercado, o preço, a tendência é que suba. É claro, tudo isso no longo prazo. No curto prazo, você ainda está refém à volatilidade. Se quiser deixar de ser refém, é só focando em dividendos mesmo. Mas no longo prazo, isso tende a fazer com que o preço das ações subam. Essa política das empresas que recompram as próprias ações indiretamente beneficiará os acionistas, aqueles que fizeram um buy and hold. E aí eles, com as ações tendo subido de preço, lá na aposentadoria, podem começar a descascar a posição e vendendo um pouquinho, porque aí o imposto que vai incidir não vai ser o de dividendos, vai ser o de ganho de capital. Comprou a 10, está vendendo um pouco agora a 50. Só que nesse caso, a tributação é bem mais favorável ao investidor. Ganho de capital, na perspectiva de quem mora no Brasil, por exemplo, e investe no exterior, você só começa a pagar quando você vender mais do que 35 mil no mês. Então poderia ir vendendo até 35 mil no mês, que não teria problema. E na perspectiva do exterior, quase nenhum dos países cobra imposto sobre ganho de capital de estrangeiros que investem em seus respectivos mercados financeiros. Os Estados Unidos, por exemplo, se por um lado ele cobra 30% quando empresas americanas distribuem dividendos para investidores estrangeiros que não residem por lá, por outro lado, imposto sobre ganho de capital para estrangeiros que compram ações de empresas americanas, isso daí eles não vão cobrar não. Então você poderia até entrar lá no mercado de startups americano, comprar a empresa quando ela ainda está dentro de uma garagem e vendê-la com um ganho de capital de 100 vezes, de 1000 vezes. Eles não vão tributar, porque eles não tributam ganho de capital na venda de ações de empresas. Interessante, não é mesmo? Se fosse imóveis era outra conversa. Mas isso mostra que há um tremendo incentivo para todos nós que construímos capital de forma global para flexibilizar um pouco essa estratégia de investir em ações boas pagadoras de dividendos. Na prática, não faz tanta diferença assim, porque na hora que você quiser o dinheiro, você mesmo vai vendendo um pouco da sua posição, vai descascando ela. Você faz a sua própria distribuição, só que agora não dos dividendos, e sim do que você tem na sua carteira, o que era portfólio de investimentos, e agora vai para o seu capital de ativo circulante, né? Capital ali que você vai gastar no curto prazo. Essa acaba sendo uma estratégia muito mais interessante. E é justamente por isso que eu, Guilherme, não invisto em ações que distribuem dividendos. Até porque eu nem invisto mais no Brasil, tenho pouca coisa por aqui. Dessas daí, talvez até paguem dividendos, mas honestamente não é o meu foco. Meu foco é investir lá fora. Razão pela qual eu já não invisto mais nessa estratégia. Isso significa que Warren Buffett estava errado? Significa que o Value Investing não faz sentido? Claro que não. O Warren Buffett, o Value Investing, todos eles continuam sendo pilares das minhas tomadas de decisões. Eu continuo sendo um buy and hold, continuo investindo para acumular capital. A diferença é uma questão de realizar esse capital da maneira B ao invés da maneira A para ter um benefício tributário. Todas as estratégias, elas precisam se adequar, principalmente quando o Estado
vendo que as pessoas adotam um determinado comportamento, resolve tributar este comportamento. Então, adotamos outro. Se o Estado constrói uma parede, nós construímos a nossa escada. O importante é preservar no bolso o capital que você construiu. E certamente o impacto desse imposto que você acaba pagando por não se planejar de acordo pode afetar muito o seu resultado, principalmente se você tirar a lupa e olhar no longo prazo. Quanto de dinheiro que você deixou de render porque acabou deixando demais na mesa. Mas é claro, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, nem assessoria tributária, nem nada. É apenas a minha opinião. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Não deixa de conferir o nosso curso também sobre como blindar patrimônio, proteger-se de crise e pagar menos impostos, cujo link estará aqui na descrição. E o vídeo que eu explico qual que é o conteúdo do curso aqui na tela final. Confere lá, você também tem 7 dias para testar e ver se gosta. Se não gostar, pode pedir o seu dinheiro de volta. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.